Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marchetti e vim aqui para mais um episódio da nossa série Papo de Professor, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve apertando esse botãozinho vermelho, porque aí você recebe todas as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Hoje eu vou começar uma sequência de vídeos onde eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as ciências que nós estudamos para chegar a um bom resultado em sala de aula. A grande parte das perguntas que eu recebo é sobre o que precisamos ter para ser uma boa professora de balé. Eu recebo essa pergunta com muita frequência. Então, eu vou aproveitar esse espaço e vou conversar com vocês e mostrar um pouquinho do que eu acredito, do que eu uso dentro das minhas aulas e quais os estudos que eu posso ajudar tentando direcionar vocês aí para algum caminho, e vocês podem também ver o que vocês mais se identificam e eu espero esse feedback, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho no geral e a partir dos próximos vídeos nós vamos destrinchar um assunto por vídeo, combinado? Então, coisas que nós estudamos para ser professor de balé. Primeiro, balé, né? Então, nós temos lá a nossa formação como bailarinos durante 8 anos para que a gente possa se formar e dar início a essa nossa nova etapa. Ai, mas eu já comecei a dar aula antes. Ok, gente, eu também, né? A gente se forma geralmente aos 16 anos, eu comecei a dar aula aos 14. Isso é um problema? Depende. Você tem supervisão? Isso é muito importante, né? A gente tem que ter uma boa supervisão. Nós temos que ter aptidão para ser professor, a gente tem que querer ser professor, né? Nem todo bom bailarino será um grande professor e nem todo grande professor um dia foi um grande bailarino, né? Tem essa diferença, a gente tem que saber identificar os talentos de cada um. Tem grandes bailarinos que foram excelentes professores, grandes mestres? Tem também. E aí nós podemos ir listando ao longo desse papo para vocês. Então, nós vamos estudar primeiro balé clássico. Se você quer ser professor de balé, você tem que dominar tudo de balé. Nossa, Jé, mas o que tem tanto para saber de balé? Provavelmente você estudou uma ou no máximo 2 metodologias de balé ao longo da sua vida. Metodologia que eu digo das grandes escolas, a escola cubana, a Royal, o método Vaganova, o método Cecchetti. Algum desses métodos você deve ter estudado ou foi o método que influenciou o seu professor para criar a metodologia dele. Então, primeiro passo, nós vamos ter que conhecer as metodologias. Mas por quê? Porque cada um se identifica com uma mesmo, né? Então, por exemplo, Vaganova, tem gente que ama e tem gente que não gosta. Por quê? Isso vai do corpo de cada um. Então, eu indico para vocês que vocês conheçam as metodologias, de preferência façam aulas de todas elas, mas a metodologia pura, tá, gente? Não adaptada. E aí vocês vão poder entender no corpo de vocês o que funciona melhor para você, na sua cabeça, para você desenvolver as suas aulas. Eu, por exemplo, eu não dou uma metodologia pura para as minhas crianças, até porque leva criança, gente, não tem. Então, para as nossas crianças bem pequenininhas, o que eu indico? A gente vai criar a nossa metodologia. A minha metodologia é muito baseada no Royal, apesar de eu, Jéssica, enquanto bailarina, nunca gostei, porque é uma coisa muito marcada, é uma coisa muito divididinha e tal, mas aí para criança pequena, para poder dar essa base, para base mesmo, isso funciona muito. Então, nós vamos ter que entender e conhecer um pouquinho das metodologias. Outra coisa que nós temos que estudar para ser um bom professor de balé: o funcionamento do corpo. Se você tiver vontade, oportunidade de fazer uma faculdade e queira fazer voltada para dança e não queira fazer faculdade de dança, por exemplo, eu indico que você procure alguma ciência relacionada, por exemplo, a educação física ou a fisioterapia,
Um fisioterapeuta se formou em fisioterapia, ponto. Ele pode ser professor de balé? Não, ele tem que ter a formação do balé clássico. Por isso que a primeira coisa é o balé, combinado? Aí depois você vai complementando. O que eu fiz na minha trajetória? Eu comecei, né, fazendo balé clássico, fiz outras danças também, né, a academia que eu fazia aula tinha danças diversas. Ao longo da vida também eu fui buscando coisas para extravasar, para me divertir, porque o balé sempre foi uma coisa muito rígida para mim, assim, era muito foco. Então, quando eu queria, por exemplo, eu ia competir num festival grande, eu fazia lá o curso dos coaches que tinha na época para, né, para estar preparada para minha competição, mas no meu contraturno eu procurava uma aula de hip hop, eu procurava uma aula de jazz, eu procurava uma aula de sapateado para me divertir, porque a dança para mim sempre foi também diversão. Então, depois que eu me formei em balé, né, de eu construir toda essa bagagem dentro do balé clássico, eu fui fazer faculdade. A princípio eu escolhi medicina, aí eu não consegui continuar pela medicina ser em período integral e eu já dava aulas, precisava trabalhar. Então eu resolvi fazer educação física. Então dentro da educação física eu conheci de verdade o que é o funcionamento do corpo humano, as ciências que a gente estuda, e é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Então pega um papel, uma caneta e vamos anotar nomes que vocês precisam descobrir ou se aprofundar para poder desenvolver uma boa metodologia para as suas aulas de balé. O que você vai pensar? Então, dentro da educação física eu descobri, número 1, anatomia. A gente tem que conhecer o corpo humano. Quando eu entrei na medicina, era essa a minha intenção. Então, o período que eu cursei, eu fiquei 1 ano e meio cursando, eu aproveitei e mexi com tudo que eu podia de anatomia. Então, a anatomia, a gente tem que conhecer o funcionamento do nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, na verdade, né? Então, músculos, ossos, ligamentos, tendões, tudo que compõe essa super máquina que é o nosso corpo. Depois da anatomia, a segunda paixão foi fisiologia, porque aí a gente vai descobrir como são os processos que vão se desenrolando dentro do nosso organismo. Depois da fisiologia também, uma coisa muito importante, que aí eu acho que vocês não precisam se aprofundar muito, mas se vocês tiverem curiosidade, é a bioquímica. A bioquímica é muito legal, mas isso já é aí é para quem gosta de estudar e quer se aprofundar muito para entender algumas outras coisas, né? Mas já estou falando muito de corpo, vamos continuar agora outras áreas de estudo. Coisas que eu me apaixonei na faculdade. Psicomotricidade. Gente, a motricidade humana é encantadora. Então, se vocês tiverem oportunidade, ou se você já fez uma outra faculdade e não quer voltar lá para fazer a faculdade de educação física, faça uma pós em psicomotricidade. Você vai ver o quanto você vai crescer e construir e conseguir explicar o porquê daquele movimento, o porquê daquele exercício. Às vezes os pais estão lá nas salas, né, as salas de criança pequenininha principalmente, é aquela loucura, né, vidro, a sala aberta, enfim, os pais ficam todos ali assistindo. E aí, às vezes o pai olha e fala, meu Deus, né, minha filha tá o quê? Brincando? Tô pagando pra fazer dancinha? E não, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. E aí, quando você é questionada por um pai, por uma mãe, você tem como mostrar pra ela o porquê daquele exercício, e isso é libertador. Sabe? A gente para de engolir sapo, a gente para de ouvir abobrinha e a gente consegue que as pessoas tenham mais confiança no nosso trabalho. Outra área que é muito interessante é a neurociência. Entender como o nosso cérebro funciona, como são os processos de aprendizagem, gente. É fantástico, fantástico mesmo. E a pedagogia, que é uma coisa apaixonante e que vai nos introduzir nesse mundo todo
de crescimento e desenvolvimento humano. Que fase que a criança aprende o quê? Quando que você identifica que a criança está apta, está pronta, que o corpinho dela está dizendo, olha, eu posso fazer, ou ao contrário, que o corpinho dela está te mostrando que ela ainda não está pronta para realizar aquele exercício. Então, como que você consegue moldar isso? Dentro da pedagogia você tem vários teóricos, várias explicações. Você precisa fazer faculdade de tudo isso? Não, não precisa, eu não fiz faculdade de tudo isso, inclusive. Mas você pode estudar tudo isso. E aí, nos próximos vídeos, essa é a minha intenção, é destrinchar com vocês um pouquinho de cada assunto, né? Os assuntos que eu sou mais apaixonada é a psicomotricidade e essa parte de teorias de aprendizagem, né? De crescimento e desenvolvimento humano. Eu não sei se vocês conhecem as teses, vocês leem artigos científicos e tal, mas o meu artigo, a minha tese, né, para a conclusão da faculdade, foi sobre a questão de relacionar a inteligência com o balé. Cá para nós, poderia ser qualquer atividade física, eu estava falando de movimento, de repertório de movimento, tava. Mas a gente puxa a sardinha pro nosso lado, né? E aí eu coloquei um estudo comparativo de QI mesmo para pessoas que praticavam e não praticavam balé clássico. Bom, mas eu não vou contar para vocês o resultado do estudo. Quem tiver curiosidade, me manda um e-mail, me manda um direct que eu mando o estudo para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa ideia do vídeo de hoje, é falar sobre coisas que nós precisamos estudar e que nós precisamos estar atentas para ser boas professoras de balé. Vamos listar? Balé clássico. Se você quer ser um bom professor de balé, tem que estudar balé. Segundo, anatomia, estudar o corpo humano. Você está mexendo com o corpo, então tem que conhecer essa máquina incrível que é o nosso corpo. Depois da anatomia, você vai para a fisiologia, a cinésio, vai descobrir como isso funciona. Eu até nem citei, mas tem uma outra disciplina que eu amava também e que é muito legal, que é a biometria. Para psicomotricidade, você vai para as teorias de desenvolvimento e crescimento humano, você vai para essa parte pedagógica toda, né? Então, tem muita coisa pra gente estudar, muita coisa mesmo. E aí, depois que você se familiarizar com tudo isso, você vai vendo como você encaixa o que você acredita para os seus alunos dentro do seu planejamento, que nós já falamos aqui em vídeos anteriores sobre a importância do planejamento, tá bom? Então, eu espero que tenha dado uma picadinha aí, sabe aquele mosquitinho da curiosidade? Eu espero que ele tenha picado vocês e que vocês comecem a buscar mais conhecimento, buscar mais literatura e preencher ainda mais esse repertório de vocês, porque nós temos, como eu sempre falo para os meus amigos, nós temos um mundo de possibilidades à nossa frente. Então a gente não pode viver limitadinho, sabe? Naquela forma de bolo, naquilo que venderam pra gente em algum momento. Não, a gente tem um mundo de possibilidades, a gente pode explorar ele da maneira que faça a gente mais feliz, tá bom? E aí, pra semana que vem, eu já vou dar um spoiler pra vocês, que o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro tópico, não vai ser nenhum desses itens que nós listamos. Tá maluca? Ainda tem mais coisa. Então, na semana que vem, eu vou trazer pra vocês um pouquinho sobre psicologia na dança, um bate-papo incrível com uma psicóloga muito especial, que é minha aluna e que tá fazendo um trabalho muito rico sobre as possibilidades de intervenção da dança com vários tipos de transtorno, vários tipos de deficiência. Aí, além disso, eu quero pontuar para vocês a importância dessa construção e o nosso papel para ajudar a formar essas crianças, esses adolescentes que estão nas nossas mãos. Então a gente tem sim muita responsabilidade e muito o que trabalhar com essas crianças. Então, como vocês sabem, né, que eu gosto de falar muito de autoestima, de representatividade, de inspiração, de
superação. Então, a gente vai ajudar os nossos alunos a passar por todos esses processos juntos e muito mais felizes, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo episódio, terça-feira, aqui no canal. Tchau, tchau!